Olá, amigos. Eu pediria, no primeiro momento, que vocês não estranhassem a abertura do programa de hoje, O Veredito. Ele continua sob o comando do Dr. Joel de Araújo, mas, por uma deferência e um convite especial, honroso, feito a mim, ele se colocou na condição de entrevistado e me pediu que participasse gentilmente, colocando para ele algumas questões sobre temas jurídicos, mas de relevância e também abordados no noticiário em geral. Então a edição de hoje do programa, ela vai ter um tom diferenciado. O Dr. Joel, que costumeiramente abre a atração, ele hoje passa a condição de entrevistado, o que para mim é uma honra, o que para mim é um prazer, já que a gente se conhece há muito tempo, trabalhamos juntos em algumas situações, e isso me alegra muito. Foi com muito prazer, com muita honra que eu recebi essa incumbência e que espero me desincumbir dela bem. Então eu passo aqui a palavra inicial para o Dr. Joel, antes de começarmos a abordar as questões que temos a tratar. Meu amigo, o José Antônio, você é uma referência no jornalismo aqui na cidade de Sorocaba, um repórter de reconhecido valor pela sua postura, pela sua forma como você trata as notícias, coloca as notícias nos jornais, sem aquele sensacionalismo barato que muitos colegas fazem. Então eu digo para você, José Antônio, que é uma satisfação imensa, é com muita alegria que eu recebi o sim quando eu perguntei a você se você poderia participar do programa, até porque você, como advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, além de jornalista competente que é, escritor, autor já de algumas obras, eu fico muito feliz em que você, comparecendo aqui, né, e nós vamos trazê-lo numa outra oportunidade para que você seja entrevistado também por mim, né? Mas hoje, com essa mudança de papéis que você muito bem colocou, eu agradeço imensamente a você, né? Porque eu sei que os temas que nós vamos tratar, que você vai abordar aqui, é temas de natureza, de interesse da sociedade como tal, como bom jornalista que você é. Então, eu agradeço a sua presença, mais uma vez, bem como do público telespectador, por nos aturar. Muito obrigado, Dr. Joel. Bom, agradecendo mais uma vez, então, ao Dr. Joel, a gente queria começar essa abordagem do Veredito nessa edição do programa, trazendo um assunto que foi pauta de todos os jornais, né? Uma decisão da Justiça de Duque de Caxias, lá na Baixada Fluminense, suspendeu as comunicações via WhatsApp no Brasil todo. Não é a primeira vez que isso acontece, aliás, está se tornando rotineiro, né? E quem usa esse aplicativo, quem usa essa ferramenta para se comunicar, tem se sentido prejudicado. Da mesma forma, né? A decisão é decretada num momento e pouco no mesmo dia devolve-se, restabelece-se a situação. Doutor Joel, vamos começando por essa abordagem, colocando a seguinte questão: até que ponto vai o direito à privacidade e a posição da justiça em relação a isso, no sentido de comprometer ou de impedir que as pessoas se comuniquem via essa ferramenta, né? E uma outra questão, essa mais de ordem prática, que as pessoas não conseguem entender: por que uma decisão de uma cidade distante, como é Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, nada contra o Duque de Caxias, ela interfere no Brasil, no território nacional como um todo? É uma questão de operacionalidade técnica ou realmente a decisão produz efeito geral? Olha, meu prezado amigo José Antônio, eu diria, como militante do direito que sou, porque nós sabemos que no nosso país a escuta telefônica, né, quando se trata de questões relacionadas a mensagens de e-mail, tudo isso nós estamos vendo aí nessas operações da Polícia Federal, que tem sido uma constante. E, ao que consta, o WhatsApp é um sistema diferenciado que, segundo lá os proprietários, eles nem sequer têm condições de manter as mensagens, porque são criptografadas, né? Esse é o termo corrente. Agora, veja bem, eles estão
a desculpa, né, do judiciário, que sempre é quando há um processo penal inserido na questão, é que deixou-se de se atender àquela decisão judicial, aquele pedido de que fosse bloqueado ou ouvido permitido o acesso àquele suposto investigado, que passou a fazer uso do WhatsApp. Bom, eu entendo assim, essa questão do WhatsApp, se você for colocar dentro da questão, ligar com a questão relacionada à escuta telefônica e outros meios eletrônicos de comunicação, o problema da distância não seria tanto assim, porque às vezes o cidadão ele pode estar sendo delinquindo lá no estado do Rio de Janeiro, tratando com uma quadrilha de um outro país, porque existe o tráfico de drogas internacionais, existe outras modalidades criminosas de quadrilhas, né, de pessoas que estão presas num determinado presídio de um estado e a base daquele cidadão que está cumprindo a pena seja num outro estado. Então o judiciário entende, né, que isso daí, sem levar em consideração que hoje o WhatsApp se transformou numa ferramenta de trabalho para muita gente e acaba causando prejuízos para muitas pessoas. Mas a pergunta que fica, e que ninguém tem a resposta, é se o nosso sistema jurídico não teria outros meios de investigar, de acompanhar, sem que tivesse um prejuízo tão grande para a população. Eu creio que não deve, que deve haver, porque se não fosse assim, o Supremo Tribunal Federal, nas variadas vezes que isto ocorreu, né, interviu e cessou o bloqueio do WhatsApp. Mas até aí já houve um determinado prejuízo. Agora, eu fico aqui pensando com os meus botões, né? A Constituição Federal, ela privilegia, né, o direito do sigilo, das pessoas se comunicar, né, essa questão, mas tudo, do meu ponto de vista, dentro daquilo que eu conheço nesses mais de 30 anos de exercício da advocacia, nada é absoluto, tudo é relativo, mas uma situação como essa deve ser muito bem pensada e estudada, porque quem sabe lá, se de repente um magistrado ele apenas não quer ser notícia nacional, estar no Jornal Nacional e dar uma decisão dessa envergadura dizendo que está investigando alguém e apresenta o nome de alguém e na verdade não existe nada. Então eu acho que é uma situação porque não se ouve falar, pelo menos eu não tenho conhecimento, que em outras nações do mundo tenha acontecido isso. Creio que se está ocorrendo somente aqui no Brasil, aliás, parece-me até que nós nos tornamos motivos de piada perante o Facebook, que é dono da WhatsApp, em função dessa situação, que acaba sendo uma restrição à liberdade do cidadão. Eu enxergo mais ou menos nesse aspecto. Se a gente pensar que no Brasil existem mais de 200 milhões de celulares, ou seja, tem mais telefone celular do que gente nesse país, e que o uso dessa ferramenta é executado por boa parte desse universo de pessoas, a gente vê o tamanho do problema. Uma segunda questão que eu queria trazer também aqui para o Dr. Joel, hoje como entrevistado, né, um formato inédito desse veredito, tem a ver com uma questão mais voltada aqui ao exercício da advocacia propriamente dito, né? Eu queria começar essa questão lembrando de uma historinha que se aplica muito à nossa realidade e que qualquer semelhança com fatos de que alguém se lembre não pode ser mera coincidência, né? Mas lá há muito tempo atrás, aí numa Câmara Municipal qualquer, dois vereadores discutiram, brigaram e em meio a esse embate mais acirrado, um deles se saiu com uma pérola dizendo: Vossa Excelência está ofendendo a minha excelência. Pois passado tanto tempo assim, tramita na Câmara e ganhou requinte de um projeto de lei uma medida que prevê ou pretende disciplinar o tratamento entre juízes ou advogados. O autor da proposta lá, que é o deputado Gonzaga Patriota, lá de Pernambuco, que é advogado também,
Ele diz o seguinte, ele espera que com isso se normalize a forma de tratamento, e tratamento aqui é a forma de se dirigir um ao outro, não é tratamento no sentido de dispensar mais ou menos dignidade na condução da questão. Ele diz que essa proposta visa disciplinar isso, né? Ainda não se sabe se se os seus advogados passariam a chamar os juízes de vossas senhorias ou os juízes chamariam os advogados de vossas excelências. O senhor que já foi presidente da OAB aqui em Sorocaba por duas gestões e que convive nessa rotina forense, como é que vê isso, como é que vê essa questão, até um pouco prosaica, né? Até um pouco lúdica. Você, meu caro jornalista José Antônio, ao fazer referência a uma situação dessa, falando apenas prosaica, você foi muito bondoso, porque aqui eu diria que é um caso de ignorância mesmo manifesta, e de que, muito embora a gente nunca sabe o que se esconde por trás dessas intenções de membros da nossa Câmara, na nossa Câmara Federal, né? Talvez, muito embora ele faça referência ao artigo 6º, né? Que consta que não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos, isto praticamente já basta, é mais do que o suficiente. Então não deixa de ser uma piada mesmo exigir que esse tratamento, né, que isso passe a constar na lei, que seja criada uma lei específica a respeito dessa situação. É essa cultura de achar que tudo pode ser resolvido através da justiça. Até a questão de nomes, de tratamento, né? Pronomes de tratamento, como ninguém é obrigado a chamar o juiz de excelência, chama-se por tradição, né? E uma vez um jovem advogado perguntou para mim nos corredores do fórum: doutor, fui fazer uma audiência agora, chamei o juiz de doutor, ele disse para mim que eu tinha que chamá-lo de excelência. Isso eu disse para ele que era um absurdo. Como eu iria fazer uma audiência seguida, eu pedi que ele me acompanhasse e assistisse a audiência junto comigo. Porque chamando de doutor, senhor juiz, já está muito mais. E o advogado já está muito bem. E o juiz, por outro lado, ele tem a obrigação de chamar o advogado também com igual deferência, né? E não é o que ocorre. Então esse respeito recíproco parece-me que vale apenas e tão somente para nós. E lá no parágrafo 2º do artigo 31 da lei, né, no estatuto da OAB e da advocacia, está inserido: nenhum receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da profissão. Então, não há subordinação qualquer, e não é o fato do juiz chamar o advogado de excelência e o advogado chamar o juiz de doutor ou de excelência que seja, que irá resolver o problema. No tribunal do júri, na qual eu tive a honra de participar algumas vezes e sempre fui vitorioso, é muito comum ali no tribunal do júri o promotor chamar o advogado de excelência, o advogado chamar o promotor de excelência, sendo que na justiça comum, dentro do fórum, nas lides que não tem intervenção do tribunal do júri, é doutor, senhor, e nada mais do que isso, né? Mas, enfim, é uma questão, assim, esdrúxula, sabe? Tantas coisas importantes que o nosso país precisa, o cidadão vai se preocupar com uma questão dessa envergadura. Talvez ele tenha, como advogado, não se dado bem, levado alguma lavada de algum magistrado, e por isso vem exigir agora que ele tenha o mesmo tratamento que um juiz de direito tenha. Eu acho que o nosso estatuto já diz tudo nesse aspecto por si só. O que precisa é o cumprimento, e que o advogado e a Ordem dos Advogados do Brasil exija que as autoridades respeitem o advogado. Porque existem muitas autoridades por aí que acham que são deuses e que fazem o que querem, falam o que querem para o advogado, alguns abaixam a cabeça e saem. E não é bem assim. O advogado tem o dever de ter o conhecimento para saber enfrentar. Bom, e com essa questão a gente encerra esse primeiro bloco do programa Veredito, voltando daqui a pouquinho. Não saia daí.
Entretenimento, informação, bom humor e música. Muita música. Ipanema, ouça. Going down for real. It's going down for real. Blame it on the night. Don't blame it on me. Eu sei que você faz. Ipanema. Voltamos então com essa edição especial do programa Veredito, em que hoje o Dr. João de Araújo, titular do programa, está na condição de entrevistado e eu, honrosamente, repetindo, faço às vezes de entrevistador, apresentador e espero estar me desincumbindo bem dessa tarefa. Voltamos então, retomando, doutor João, e vamos abordar um assunto que também é pauta obrigatória nos meios de comunicação, mas que também tem forte desdobramento jurídico, forte viés jurídico, que são eleições. O Supremo Tribunal Federal, por medida do ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu eliminar que ações, né, e condenações de candidatos ocorridas anteriormente à vigência da Lei da Ficha Limpa, no ano de 2010, não devem impedir candidaturas de políticos nas eleições desse ano. Como existe ainda uma indefinição em relação a essa questão, muita gente se pergunta se candidato A, se candidato B pode ou não concorrer, como é que nós vamos tratar disso. Afinal, eu vejo essa questão com vários. Primeiro, essa lei, afinal, pegou ou não pegou? E, entendo pegado, né, como é que fica? Realmente essa interpretação do Supremo está correta e nós podemos ver um cenário em que condenados, né, por decisões judiciais possam mesmo ser candidatos esse ano? Olha, eu conheço o trabalho do ministro Barroso e, por sinal, eu sou assim um fã incondicional dele. Eu tenho algumas obras de direito constitucional da lavra desse grande ministro e já há muito tempo deveria estar ocupando a cadeira ali no Supremo Tribunal Federal. Ele deu uma decisão liminar. Agora, é claro que o Pleno deverá decidir a respeito. Mas é que há um princípio constitucional, a questão propriamente dita, envolvendo esse caso, os meandros eu não conheço, mas os princípios constitucionais eu posso dizer com segurança, que existe lá o princípio da irretroatividade, né? Então, quando a lei ela vem para beneficiar, ela tem aplicação imediata. Quando vem para prejudicar, de natureza penal, então ela não tem realmente o alcance. Mas o que nós temos observando ao longo do tempo, que essa lei ela deveria ter proibido algumas candidaturas nas eleições de 2010, depois de 2014, e assim foram empurrando com a barriga. Aqui no Brasil, muito embora diga-se que as decisões do Supremo Tribunal Federal não se discute, mas se cumpre, e o que resta fazer é cumprir mesmo, porque é a mais alta corte de justiça do país, né? Nós ficamos aí à deriva. Para quem é amigo do rei, tudo pode. Quem não é amigo do rei, nada pode. É aquela velha história. Aos amigos, as benesses da lei. Aos inimigos, os rigores da lei. Então, assim, o nosso país ele vai caminhando, ele vai levando. Não tem como dizer que é correto ou não é correto. Se houve violação a um princípio de natureza constitucional ou se essa lei ela teria aplicação imediata. Pelo espírito da lei, era para acabar com o banditismo no meio político. No entanto, nós observamos o que está ocorrendo na nossa Câmara Federal. Eu diria que se nós tivermos 20% de deputados federais que não tem nenhum processo, nenhuma condenação, é muito. Significa que 80% dos nossos políticos, dos nossos deputados, né, tem uma condenação criminal ou outra e tal, então assim estariam impedidos de concorrerem. Aliás, alguns já não poderiam nem estar participando dessa atual
desse atual grupo de deputados que estão lá no Congresso. E a imprensa está aí mostrando diariamente. Fala-se que a situação é de passar uma borracha em cima dessa questão e só colocar gente decente, gente limpa lá e tal, mas, de repente, o que se vê é aí as pessoas que delinquiram, que meteram a mão no erário, que se enriqueceram a sua família, né? Posando de deputado, alguns que não têm a mínima condição e o mínimo conhecimento. O que nós podemos fazer é lamentar e aguardar que o Supremo Tribunal Federal, pelo seu pleno, venha decidir a respeito, ou pelo menos por uma das câmaras, né, que compõe o Supremo Tribunal Federal, até que venha clarear essa situação. Porque daqui a pouco, todo mundo que tem condenação vai acabar embarcando, forma uma jurisprudência, e essa lei, que tinha uma finalidade boa, acaba indo para o espaço. Apenas para reforçar a discussão e para o telespectador ficar mais ciente do ocorrido, a liminar do Supremo, do ministro Barroso, ela envolve a questão de um político de Mato Grosso do Sul que foi condenado em 2008, quando não vigorava a lei, a 3 anos de suspensão de seus direitos políticos e teve a candidatura impugnada sob a justificativa de que a lei da ficha limpa prevê uma pena de 8. Entendeu, então, o ministro que agravar a pena seria irregular. Mas alguns intérpretes da lei, estudiosos, entendem que o precedente pode sim se aplicar a outras situações. E o Dr. Joel, como estudioso da matéria que há, também compartilha desse entendimento. Perfeito. Reflexo da crise. Uma pesquisa demonstra que 80% das decisões dos tribunais trabalhistas de São Paulo revertem a dispensa por justa causa em dispensa sem justa causa. Lógico que isso dá um caldo novo ao momento político e econômico atual. Nós vivemos num cenário em que hoje somamos 11 milhões de desempregados e o reflexo disso, a caixa de ressonância dessa situação, é a Justiça do Trabalho, onde também o Dr. Joel milita e tem conhecimento. Doutor, essa decisão, ela leva mais em função a questão social ou leva também um pouco do que também tem sido chamado, nesse meio, de uma falta de assessoria mais elaborada das empresas para tentar evitar um tipo de situação como essa? Olha, meu caro José Antônio, essa questão que se diz, né, que 80% das demissões por justa causa elas vêm sendo revertidas na Justiça do Trabalho, é uma realidade, sim. E agora, quando se fala em 11 milhões de desempregados, às vezes eu questiono, será verdade isso? A gente sabe que há uma grande quantidade de pessoas desempregadas, mas será que chega a tanto? Mas essa questão relacionada ao percentual das pessoas que ingressam na Justiça do Trabalho porque foi dispensado por justa causa, eu tenho plena convicção que é uma realidade. E essa realidade parte do segundo pressuposto. A maioria dos empregadores, não que estejam em uma situação difícil, essa situação que nós estamos vivendo hoje é uma situação criada, apesar do mundo estar em crise, né? Quem manda no nosso país, nós sabemos que são os grandes empresários, são as grandes empresas, e tanto é verdade que o The Economist, que é um dos jornais mais importantes lá do Reino Unido, eles colocaram que quem deveria estar respondendo por um processo não seria uma mulher, mas sim o modelo político brasileiro. Porque um determinado grupo, com grande poderio econômico, acaba se reunindo, vendo alguém que tem ali um potencial e coloca essa pessoa no poder, fornecendo valores, né, e outros benesses e tal, justamente para que depois possa tirar proveito da situação, como nós estamos vendo o que ocorre no nosso país com essas inúmeras prisões que aconteceram por aí. E o empregador de má fé, ele chega e manda 50 pessoas embora e tudo por justa causa, né? Aí, hoje, você ingressa com uma reclamação trabalhista que anteriormente, com 30, 45 dias,
já tinha uma definição, ou uma audiência inicial pelo menos, né? Isso já não ocorre mais, já não acontece mais. Então uma audiência para daqui a 1 ano, é matar o cidadão pela fome, é resolver o problema pela fome, porque ele sai sem receber seu 13º, sem receber suas férias, sem receber seu salário, né, do seu saldo salarial, e vai ficar ali capengando e tal, e vai submeter a qualquer situação. E o judiciário, como não poderia deixar de ser, porque o judiciário trabalhista é um judiciário que eu reputo sério, vai ver uma situação dessa, reverte, né, tira de uma situação de justa causa, cancela, né, e põe como dispensa de forma injusta, né, de forma injusta. E com isso o trabalhador ele vai ter direito de receber as suas verbas, que ele faz jus, né, por direito. Eu só acho que faltaria aqui ao judiciário apenar o empregador que comete um ato desse com uma pesada pena de danos morais, desde que seja pedido na petição inicial, né, num valor assim astronômico, para que o cidadão, sentindo a possibilidade do seu empobrecimento, ele mandasse embora, que é o direito do empregador dispensar o empregado, mas pagasse os seus direitos. Enfim, são novos tempos que nós estamos vivendo, né, é um período aí meio nebuloso, que não sabemos o que irá acontecer mais adiante aqui no Brasil, mas que esta situação que tem sido corrigida pela Justiça do Trabalho é uma realidade sim, e eu acredito que faz bem o Judiciário intervir dessa forma tão justa, reconhecendo que o trabalhador foi injustamente dispensado e pagando seus direitos. E com essa abordagem a gente dá por encerrada a edição de hoje do programa Veredito. O tempo é curto e somos reféns do tempo numa produção como essa. Eu queria mais uma vez aproveitar o espaço para agradecer o convite do Dr. João de Araújo para fazer as vezes de entrevistador, quebrando um pouco o protocolo, fugindo um pouco da prática usual do programa, né? E como também é de prática, e como ele também faz com os seus convidados, eu passo a ele a palavra para suas considerações finais. Bom, eu agradeço a sua participação, José, nesse trabalho que só poderia ser você, pelo seu conteúdo, seu conhecimento, tanto no meio jurídico como no meio jornalístico, por aquilo que você representa para Sorocaba, e veio apenas para engrandecer o Veredito e também me dar a oportunidade de me dirigir ao público e dizer nosso muito obrigado, continue nos assistindo e o Veredito, quem dá é você. Agradeço a todos, indistintamente, com o coração. Continue nos assistindo e muito obrigado.